O médico veterinário que quer crescer, ele tem que começar diferente no estágio. Gente, estágio é estratégico. Estratégico para o estagiário, para a empresa e para o médico veterinário que está ali conduzindo a supervisão do estagiário. Lu, eu quero saber de você, médico veterinário que já foi estagiária, já teve, tem, né, estagiários ainda na sua rotina, e que quando você está nas clínicas, você também sempre acompanha outros estagiários. Então, me diz aí, a ideia de trazer essa temática de estágio, gente, começou, para vocês entenderem, de muito se falar da desvalorização do médico veterinário. Muito se fala da desvalorização e fala de valor financeiro, é quanto a gente recebe, o tanto que a gente trabalha, o tanto que a gente estuda na faculdade. Mas, assim, uma das coisas que eu percebo como administradora e pensando de uma forma holística é que essa desvalorização, ela começa desde quando vocês são estudantes. E que a principal pessoa que começa a desvalorizar é o próprio profissional. Então, a gente vai aqui fazer um ciclo. A gente começa hoje em uma sessão de 4 lives, onde nós vamos falar todas as visões aqui. A gente hoje é só a abertura, né, Lu? Com De certeza. estágio, onde treina aqui a questão do estágio para o estudante, para o empresário, tá? Para o médico veterinário e em si para o mercado, na formação desses profissionais. Boa noite, pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. Gente, não é só na veterinária, todo mundo que trabalha com estagiário pode ficar antenado aqui com a gente, tá? Então segue inclusive o nosso canal no YouTube, VetCast 360 na pele do Vet, que nós vamos trazer super dicas aqui que vale para toda empresa que trabalha com estágio. Lu, por que que hoje, qual é a sua visão aí, que tantos médicos se sentem desvalorizados? Para a gente começar aqui a falar disso. Em primeiro lugar, boa noite a todo mundo. Lembrando que todas as profissões têm que ser bem remunerada e valorizada. Por quê? Porque hoje nós, pelo menos na minha visão, estudamos bastante, focamos bastante. Pelo menos tem que ser assim, né? Se supõe que você vai fazer algo porque você ama, mas você também tem que ser valorizado por isso. Você tem que ser preparado e bem preparado para isso. Porque o mercado ele já exige isso. Você não pode entrar achando que você vai entrar em uma profissão só para você vai ganhar dinheiro e isso vai ser sentadinho, igual como a Tia está agora. De forma alguma. É, administrador não fica só sentado, não, viu? Não, só que na live, porque eu sei que você é batalhadora e o negócio é babado. É, Mas eu digo assim, principalmente, por exemplo, vou ser bem mais criteriosa com isso. por favor. Na medicina humana, existe um médico, existe um enfermeiro, existe o técnico de enfermagem. Sim. Gente, eu fiquei internada e eu agradeço todos esses profissionais e outros profissionais que estiveram comigo. Gente, vocês não têm ideia o quanto o técnico de enfermagem trabalha. Quanto o enfermeiro trabalha e estuda para aquilo. Porque cada um tem o seu patamar, cada um tem a sua estratégia, a sua metodologia, e é também assim Sim, na medicina sim. veterinária. O Ei, eu falei hoje isso, tá? Eu estava treinando uma pessoa, eu falei isso, não é assim, Lu, vocês estudam muito mais. O corpo humano, ele é um. O homem tem um, a mulher tem um, o bebê tem um, é tudo igual, funciona igual. Mas os animais, não, vocês estudam, acho que aí 6 vezes mais para cada é, espécie. Que é isso? não, e outra coisa, além do mais, somos mais cobrados e menos valorizados, Isso. certo? É, E abrindo um parêntese aqui, já que o assunto é exatamente dentro do contexto, a valorização, mas falando do técnico em si, gente, é porque muita gente nunca foi a um hospital veterinário para ver o quanto um auxiliar trabalha.
E o auxiliar Demais. trabalha muito. Agora, vale recalcar o quê? Tem muito auxiliar que se chama auxiliar sem nunca ter feito um curso de auxiliar. Vamos respeitar as profissões, vamos respeitar o técnico que está estudando, Isso, realmente se preparando para isso. Eu já perfeito. recebi várias pessoas que chegaram para perguntar para mim, doutora, você não me aceita ficar com você em todas as consultas domiciliares? Eu disse, aceito, me dê o seu currículo. Não, mas eu nunca trabalhei em lugar nenhum, mas eu tenho vontade de aprender e tudo. Eu disse, tá, mas você fez algum curso? Isso, muito bom. Gente, Lu. Sua gente, posição isso é muito, muito profissional e a gente vai falar, inclusive, sim, sobre isso também aqui. sim, porque aqui não é um teste para amadores. Não é porque você acha que vai trabalhar com o veterinário que você não vai ter que ter um técnico. Sim, Isso, claro. Até porque perfeito. são vidas. E outra coisa, por exemplo, aonde eu passo, muita gente diz assim, doutora, meu filho acabou de nascer, certo? Eu não quero que você entre com sapato, quero que você coloque luvas, quero que você coloque aquele sapatinho, né, descartável no No pé. pé. Uhum. E isso, os auxiliares que estudam também têm que saber a se Isso. conduzir, a conversar, a saber, porque a gente tem uma E aí posição, que começa, Lu, a valorização. É isso que eu estou sim, trazendo aqui hoje, certo? A desvalorização muitas vezes começa com o próprio profissional e com aquele que está contratando. Então, assim, muitos empresários dizem hoje que não encontram profissionais prontos. Tivemos aqui lives onde médicos veterinários falaram, né? Trouxeram à tona aqui a questão dos estagiários, dizendo, olha, tem estagiário que a gente tem que ficar chamando, e aqueles que não chamam, tem que mandar ficar saindo do celular, né? Tem os estagiários que saem frustrados porque eles querem aprender e muitas vezes são barrados pelo médico veterinário superior, que não quer ali passar tudo, muitas vezes não tem a aptidão ali do ensino, que ainda tem que ter isso, né? Então, assim, gente, a valorização da medicina veterinária, ela começa primeiro no estágio. Então, por sim. isso que nós estamos trazendo isso aqui. O estágio ele tem que ser feito estratégica, não só pelo aluno, como principalmente tem que ser feito pela empresa também, tem que ser feito de uma forma estratégica com o médico veterinário para ele não ficar perdendo tempo, Sim, principalmente na correria do dia a dia perfeito. ali. E aí nós estamos trazendo essa temática aqui porque o estágio, ele não é só obrigação, ele tem que ser feito de forma estratégica, tá? Então, assim, o básico do estágio, eu vou comentar, mas é cumprir a carga horária, né? Sim, Aí 30 horas semanais, ser dentro do horário comercial. Ali, gente, é um momento que você está construindo a sua reputação. A empresa está construindo a reputação dela, porque se ela contrata errado, ela já começa a ser mal falada ali pela sim, nova geração de médicos, né, Lu? Então, se ela contrata errado, vou já falar o que é que se chama de contratar errado, tá? O próprio profissional que está indo, o estudante que está indo se propor a fazer o estágio, se ele não aproveitar bem a própria reputação dele como médico, já está sendo construída. Então, aquele médico no. Ixi, aquele fulano. Vamos chamar fulano para cá, se formou, é muito bom. Quem é fulano? Vixe, fulano fez estágio aqui. Não, quero não. E aí a exato. pessoa estava construindo ali a reputação dela, mas acabou construindo uma imagem negativa. E outra coisa, quem observa, gente, aprende, cresce muito mais rápido. E o Com estágio ele certeza. serve para isso. Para a gente dar essa introdução, eu quero contar uma história que eu vivenciei. Conta. A gente até comentou, já comentei essa com você em algum momento, mas eu vou contar de novo. Quando eu implantei um programa de estágio dentro de uma rede de clínica veterinária, eu recebia muitos currículos e a gente fazia a seleção. Erro número 1 de quem recebe estagiário. Não faz seleção. Gente, tem que selecionar. Não Sim, é todo mundo que está pronto para ir para um estágio, para ir viver a vida corporativa. Não é todo mundo. Não é todo mundo que tem maturidade para entrar no sim, mundo corporativo. E aí, se você só recebeu o currículo, a pessoa está no sexto, sétimo,
às vezes quinto, e aí você chama essa pessoa e bota a pessoa lá sem fazer seleção, sem conversar, sem ter uma conversa, sem alinhar a cultura, os Sim, valores da sua empresa com os valores da pessoa, começou errado, sim, tá? Então, a primeira coisa, faz seleção de estágio, recebe currículo, vê os cursos da pessoa, vê se a pessoa já trabalhou em algum outro local. Muitas vezes a pessoa pode ter estagiado na própria faculdade, hoje a maioria das faculdades já tem, né, o hospital interno. Então, e chama aquela pessoa para conversar. Nem que seja uma entrevista online, que é prática, sim, rápida, mas faz, vê se a pessoa tem desenvoltura, se ela fala, como ela fala, né? Se ela tem iniciativa em falar ou de te perguntar alguma coisa. Passo 1, seleção, entrevista. Passo 2, introdução desse estagiário na empresa. Assim como todo colaborador tem que ter uma integração. Você tem que mostrar, apresentar a história da empresa, fazer a pessoa te admirar, querer estar lá com você, querer aprender. A gente só aprende, gente, com quem a gente admira. é sim. Eu não sei se o teu fone está ouvindo, eu não estou te ouvindo. Eu tô te escutando. Não estou te ouvindo, Lu. Não sei por quê. Gente, vocês estão me ouvindo? Vão sinalizando aí para Eu mim. escuto você. Tu tá me ouvindo, né, Lu? Tô. O pessoal está dizendo aqui também que tá. Então, assim, se você tá numa empresa, faz a integração, deixa a pessoa te conhecer, apresenta os médicos, algum caso que o médico resolveu bacana, muitas vezes nem clínico, mas às vezes de uma crise com o cliente, uma desenvoltura diferente, para que a pessoa admire também as Sim, pessoas que estão ali. com A gente só certeza. vai aprender com quem a gente admira. Passo 2. Não, a gente está no 3 já, né? Que é a integração. Então, gente, essa integração apresenta a empresa, todos os colaboradores, o que cada um faz para que o estagiário não fique perdido. Quando ele precisar se reportar a alguém, ele saiba a quem se reportar, não ficar direto só no pé do médico, que isso, Sim. né? Aqui no nosso cearense enche o saco. Ixi. Então, assim, faz a integração para ele saber a quem se reportar. 4, gente, coloca um objetivo para esse estagiário. Ele passou a semana ali, um estágio de uma semana, de 15 dias, estabeleceu o prazo dentro do contrato. Por favor, faça um contrato de estágio. Vou já me aprofundar um Sim, pouco com mais certeza. nisso, né? É, faça uma meta para esse estagiário. Ele escolher um caso, ou escolha você um caso e bote para ele observar dentro da clínica e acompanhar do começo ao fim. E depois peça para ele apresentar para você esse caso. Que aí ele vai treinando várias coisas, desenvoltura, pesquisa, vai conhecendo mais a clínica, vai conhecer um pouco o perfil do cliente, bota um objetivo para ele, que ele vai se interessar, ele vai se impulsionar. Todo ser humano tem que ter um objetivo em alguma coisa. E aí, em vez de você ficar perdendo tempo dizendo, sai do celular, fulano, cicrano, presta atenção, consulta, vamos entrar. Ele já está lá, não tem nada, porque ele tem um É. objetivo na cabeça, em mente. Então, gente, primeira, aí nós demos 4 dicas essenciais, que são os principais É o pilar, erros né? quando você vai colocar um estagiário na sua empresa, tá? Para os empresários, alô empresários, Medvet, você que tem estagiário na sua empresa, seja você o maior agente da valorização da profissão. Contrate estagiário da forma correta. Já falamos aqui, seleção, entrevista, aí vamos aqui aprofundar agora. Contrato. Gente, existe a lei do estagiário. Você pode contratar o estagiário, né, dentro, né, da lei de 30 horas semanais ali, da mesma forma que a lei, da forma correta que a lei permite, seja com um contrato, seja com seguro para o estagiário, para ele estar ali assegurado, né, do período que ele está dentro com você. Tanto a empresa fica assegurada, como o próprio estagiário fica assegurado, tá? E faça esse contrato valer. Lá no contrato, você pode colocar o que está na alçada dele. Você pode cobrar aquilo dele, né? Ele ter atenção, ele acompanhar o médico. O óbvio, ele precisa ser dito. Então, ele não interferir no médico na hora que o cliente estiver.
só entrar na sala junto com o cliente, depois não entra mais, porque eles têm que estar antenados, né? Então, bote ali os limites. Eu até indico, quando eu dou as consultorias, que a gente faz o programa de estágio, ter o manual do estagiário. Não tem o manual do colaborador? Sim, tem sim. o manual do estagiário também, apresente isso na integração para ele saber ali o que ele pode e o que ele não pode fazer, tá? E, gente, muitas vezes quando a gente fecha o contrato de estágio, que a gente explica, faz todo o processo correto, é muito difícil dar erro depois você ficar reclamando do estagiário ou o estagiário ficar reclamando da empresa, porque vocês alinharam as expectativas, tá tudo alinhado. Quando você faz isso antes do estagiário começar ali no dia a dia, ele já sabe se ele quer e se ele não quer. E se ele tiver que desistir, ele desiste antes, não desiste Sim. no meio do caminho e sai falando mal da empresa. E causa muitas vezes também uma reputação Desconforto, né, negativa também. para si, né? Então, faz tudo na hora certa, do jeito correto, que sai de uma forma mais produtiva. E isso também impacta, gente, no turnover futuro. Exatamente. Eu olho, inclusive, semana passada eu tive numa empresa, doutora Lu, e aí no dia que eu fui, elas estavam se despedindo de 2 estagiárias, mas elas estavam se despedindo como estagiárias, porque elas entraram lá no terceiro, quarto semestre da faculdade, estão se formando esse semestre, estão saindo para ir para o ESO, mas já estão com acordo fechado para voltarem como médicas veterinárias. Eu me arrepio falando. Isso é top. Esse é o processo correto, gente, é o círculo que fecha. Sim. Assim o círculo fecha completo. Olha que bacana. É isso que eu digo que o estágio é proveitoso para o estagiário e para a empresa. Sim. Ela formou o profissional que ela mesma vai ter. É o círculo completo. Olha como é bacana isso. E esse é para ser o objetivo. A empresa que tem estagiário, gente, não, pelo amor de Deus, eu fico doente quando alguém diz isso, sabe? Que estagiário é mão de obra barata. Eu digo para você, é muito caro, pelo visto. Porque se der merda, que vai dar, quem pensa assim, dá merda, vai sair muito caro. Gente, estagiário não é mão de obra barata. Estagiário é um profissional sério. Como a doutora Lu falou aqui, vamos dar valor, profissionalismo ao auxiliar, ao estagiário, ao médico veterinário. Hoje eu tenho 2 auxiliares. Lu, não tô te ouvindo. Peraí, deixa eu ver o que é que tá acontecendo comigo. Gente, só um minutinho que eu tive um problema aqui do meu lado. Pronto. Oi. Pronto, voltou para mim. Acho que voltou para o pessoal também. Hoje eu tenho 2 auxiliares. Um que fez um curso fora do país, que foi em Portugal, e que veio com toda a documentação a trabalhar. Ele passou 2 semanas comigo, eu analisando se realmente era verídico aquilo. Olha só, comprovou, né? Gente, tem que ser, você tem que ter uma estratégia. Aí eu pedi perdão a ele por eu fazer isso, porque é muito chato, né? Mas ele disse, não, doutora, não tem nenhum problema. E uma outra pessoa, que ela é enfermeira humana, né? Não gosta da profissão, mas, apesar de ser belíssima, e pediu uma oportunidade e hoje entrou num curso de auxiliar. Que bacana. Ela é perfeita, mas que pena que ela só tem um dia na semana e esse dia parece que é o que menos me chama. Só me chama no dia que ela não precisa. Mas vai dar certo. Ela já está dando os passos certos, né, gente? Para se valorizar e depois, lógico, exigir a valorização. Exatamente. Então, gente, os médicos que estão também supervisionando estagiários, levem isso a sério. Com certeza. Levem a sério. É importantíssimo. Importantíssimo. O estagiário, ele sai, né? Ele tem que ter você como referência. O que eu falei lá no começo, ele tem que te admirar, senão ele não vai querer aprender com você. E se ele te admirar, na docência, muito se fala isso, as pessoas acham como mestre. Você se torna ali um mestre de vida, muitas vezes um espelho para aquele estagiário.
E esse estagiário, ele vai cada vez mais, se ele estiver já admirando a empresa, admirando os profissionais, admirando a política da empresa de contratação, de integração, ele vai ser um profissional que vai defender a tua marca. Ele vai defender 0800 a tua marca lá no mercado, lá na faculdade. E aí as pessoas vão querer trabalhar com você. Hoje, né, as pessoas me licenciando, estou com dificuldade para encontrar médico. E aí, sua empresa é boa para o pessoal querer trabalhar com você, né? A gente já falou sobre isso aqui em outras lives e outros episódios. Gente, tem que começar. O círculo, ele só fecha se ele for completo. Uma empresa, eu costumo até dizer isso na consultoria, uma empresa, ela é uma engrenagem. E aí, a engrenagem, cada dentezinho da engrenagem, ela tem que se encaixar perfeitamente. Então, quando eu começo certo, eu termino certo. Muitas empresas têm problema com o estagiário e colocam a culpa no estagiário ou colocam a culpa na faculdade. Mas deixa eu dizer que é todo mundo conivente com erro? É. Todo mundo conivente com erro, até assistir essa live, tá? Então, quem estiver entrando agora, vai ficar gravado, vai para o YouTube. Já demos aqui os 4 maiores erros ao ter e ao ser estagiários, tá? E aí já todo mundo começa a se valorizar, volta e vai assistir. Gente, quem trata estágio como formalidade, constrói uma carreira mediana. Ah, só vou fazer estágio no final do semestre, quando for exigido. Inclusive, próxima semana, vamos trazer aqui o Dr. Tiago Ferreira, que é médico veterinário, dermatologista, professor da UES, né, que sempre indica aí a questão do auxiliar, da formação dos bons profissionais. A gente vai trazer ele aqui para falar. Não tenham carreira mediana. E isso começa no estágio. Agora eu vou contar a história que eu... Na verdade, isso começa para tudo que você se propõe. Verdade. Se você pensa que você é incapaz, não dê o primeiro passo, porque você não vai continuar. Tem que ir, vai com fé. É como eu costumo dizer, vai com fé. E vai dar certo. Exatamente. A postura do estagiário, ele já vai dizer 80% de como ele vai ser profissionalmente. Né? Trouxemos aqui também uma outra live, depois só que eu só apresentei ela como clínica, né? Mas ela fez o estágio com a gente, veio de outro estado, veio para o Ceará fazer o estágio. E assim, são pessoas que se propõem a estudar e ter uma formação de qualidade. Então, o estágio, gente, quando eu vou começar meu estágio, a gente vai falar muito sobre isso com o doutor Tiago. Mas quando você estiver na faculdade. Aí eu vou contar a minha história agora. A gente montou o programa de estágio, a gente fazia a seleção, recebia os currículos, fazia a seleção, as entrevistas, né, para passar. E eu atendi algumas unidades e uma pessoa não mandou o currículo, mas foi me procurar nas unidades e disse: olha, eu não mandei o meu currículo porque se você visse, você não ia me chamar, porque eu estou no primeiro semestre. E aí eu realmente nunca tinha recebido nenhum currículo de primeiro semestre. Eu disse, poxa, no primeiro, ela disse, e era uma mulher, depois eu vou trazer ela aqui para ela mesma contar essa história. Linda, linda. Loira do olho claro, linda, maravilhosa. Hoje já se formou ano passado, é uma médica maravilhosa. E ela disse, mas eu quero estagiar. Aí eu disse, tá certo, achei a iniciativa dela muito bacana. Depois vamos fazer a entrevista. Vamos aproveitar que você está aqui, vamos fazer a entrevista. Fizemos a entrevista com ela. A entrevista dela saiu espetacular, foi espetacular. E ela passou apenas 6 meses como estagiária. Apenas. Fez um estágio brilhante, correto, pleno, altamente curiosa, astuta, com muito bom senso. A gente só falava com ela uma vez, o resto era com ela. E aí, depois, ela se tornou auxiliar. E aí foi até o fim da faculdade. E hoje é uma senhora médica, pronta. Eu preciso conhecer. Precisa. Tenho certeza que as empresas brigam para ter ela, porque ela é muito boa. Gente, então, assim, época de começar estágio, quando você estiver na faculdade. Mas começa certo. Começa querendo. E aí você, se a empresa que você for não estiver fazendo certo, vá conduzindo também a conversa agora que você assistiu a live, você sabe como é o certo. Vá conduzindo. Eu fui monitora na faculdade. Foi, Lu. Perfeito. Tem uma dor de cabeçazinha? Muitas.
Pois é isso que a gente quer aqui, que seja mais leve, né? Como eu repito, nem todo mundo, gente, ó, quando sai da adolescência, que entra na faculdade, ainda adolescente, né, na verdade, não está pronto para o mercado corporativo. E aí somos nós que cuidamos do estágio, os supervisores, os professores que cuidam de estágio, que somos e sim os responsáveis por preparar essa turma para o mercado Sim. corporativo, né? E aí a gente tem que ter essa preocupação. Então, gente, se você está no estágio, já vai para o estágio, observa ativamente, ativamente, estou falando de ação mesmo, tá, gente? Proatividade. Não espera, pergunta, lógico, só não pergunta na frente do cliente. O cliente saiu, pergunta, antes do cliente entrar, pergunta. Sim. Proativo, pergunta com inteligência, com sabedoria, para tu pensar. Anota. Nossa mente é falha. É. Anota, pesquisa. E ajude, peça ajuda, ou ofereça ajuda antes de ser chamado, que é a proatividade. Isso vai contar muito para a sua reputação. E isso vai valer porque você, quando estiver vendo um animalzinho lá em sofrimento, o animal não vai dizer, ei, estou sentindo dor para você. Você tem que ser proativo, tá? E, por favor, não seja invasivo. É por isso que muitas vezes os médicos veterinários formados não querem ter estágio, não querem ter estagiários, porque muitas vezes se sentem invadidos. Então, tenha mais um bom senso. Nenhuma pessoa é igual, nenhuma personalidade é igual. Então, use de bom senso, né? Não haja sem supervisão, que isso sim deixa um médico louco, porque o responsável pelo turno é ele, e aí isso deixa o médico louco. Respeite os limites técnicos do que você não é médico ainda. Vamos entrar aqui de novo no assunto da valorização. Ah, mas eu já estou no último semestre, no ESO. Mas você não é médico ainda. Tem que ter um respeito do limite técnico. Inclusive, em outra live a gente falou sobre isso. E numa reunião recente que teve do conselho, né, do falso profissional, se você passar do limite técnico, você está sendo sim um falso profissional e Com isso é certeza. crime. Com Não é certeza. porque você está, é porque eu faço, já ouvi, infelizmente, né? Eu só falto fazer cirurgia, mas eu já estou terminando. Não falta fazer, você não pode, isso é crime. Então, se respeite. A valorização, gente, começa na gente. Eu. Eu me valorizo fazendo certo, eu valorizo o outro fazendo certo. E por isso que a gente está trazendo essa temática, começando do estágio. O ponto 1 para a valorização do profissional de medicina veterinária começa no estágio. Sim. Primeiro pelo aluno, segundo pela empresa, terceiro pelo supervisor, né? O médico veterinário está supervisando. Porque todo mundo que estuda veterinária, gente, como a doutora Lu falou, que vocês estudam muito, muito mesmo. Mas a técnica, quando você vai para o mundo corporativo, a técnica, vamos dizer ali que é 50% do que você vai precisar? 50%. Eu aprendi uma frase que é muito linda. A prática emana. Sem ela é impossível. Só aquilo ali não vai valer. É perfeito, mas não vai valer. E é muito sábio dizer isso, sabe por quê? Porque, olha, gente, quando vocês estudam na faculdade, não ensina a lidar com um tutor difícil. Não ensina a manter uma postura ética quando, por exemplo, chega um outro médico acusando você de um tratamento errado ou de um óbito, que acontece. Como não ensina como se comportar diante do óbito do animal. Como é que eu digo óbito para o tutor? Que é você que tem que dizer. Não ensina como comunicar más notícias. O animal teve uma parada, piorou, ou a cesárea não foi muito bem sucedida. Às vezes, Não é. até o fato de você dizer que o tratamento tem um princípio, isso já é difícil. Muito difícil. E isso tudo você pode aprender no estágio. Tudo isso que eu falei agora, 1, 2, 3, 4, 5, 5 pontos. Lidar com tutor difícil, postura ética, comportamento diante do óbito, comunicar más notícias e gestão de conflitos. Você pode aprender no estágio. E aí Tícia, você, quando se formar, você vai estar pronto.
eu posso te dizer uma coisa que eu acho que é pilar para a vida e pilar até mesmo para cada profissão, não só as que a gente cita corriqueiramente aqui, pontualidade. Se você é pontual em horário, se você é pontual no que você deseja, se você é pontual no que você almeja, você com certeza vai ter pontualidade na sua vida. Perfeito, bacana. Gente, e aqui assim, a gente, para concluir, são muitas coisas. Voltem lá, assistam live completa no canal do YouTube. O estudante, ele precisa querer para fazer um estágio. Primeiramente isso. A empresa, ela precisa ser profissional, ensinar que ele vai ser um profissional, mas que ele já está no mundo corporativo. Repito, fazer a seleção, entrevista, contrato, integração e objetivo do estágio dele, tá? E o médico, ele precisa orientar, você que é médico, que passa estagiário na sua mão, forme esse profissional, esse é o profissional que vai te ajudar no futuro. É ele que vai possibilitar tuas férias, tua folga, futuramente, tua substituição, que tu vai precisar. Então, ajuda esse profissional. E a empresa estrutura, monta o teu ciclo, de vida do estágio. Eu citei um exemplo que eu presenciei, né? A empresa entrou como estagiária normal, sem estar na grade curricular, agora está indo para o ESE, já tem o contrato fechado, vai voltar como médico veterinário. Que legal. Então, fecha o ciclo, a sua clínica, ela tem que ter um plano para o estagiário, porque senão ela está só recebendo aluno. Só recebendo aluno. E aí você fala mal do aluno e o aluno fala mal de você. Não vai para lugar nenhum. Ninguém valoriza ninguém. E a gente está aqui falando de valorização. A gente quer ser valorizado. E tudo começa no estágio. Lu, qual é a dica que você deixa, tanto que você já foi monitora, como já foi estagiária, como tem estagiário, qual é a dica que você deixa aqui para os estagiários, né, que vão, quem está pensando, quem já está no estágio, que é que eles podem fazer aí de... Eu acho que o primeiro passo é querer, né, Tis? O primeiro passo é saber que tem aptidão também, tá? Porque nem sempre o querer a gente pode, porque, por exemplo, se eu não tenho aptidão para fazer uma escolha em uma profissão que eu não tenho nenhuma fé, né? Não adianta, né? Então, se eu já tenho isso, já tenho esse ponto, eu quero, então é dedicação. Procurar também um curso bom, né? Onde você tenha referências e procurar depois disso um lugar que ele possa fazer nome, né? Não também trabalhar em qualquer lugar, porque do mesmo jeito que querem bons profissionais, a gente também quer trabalhar em bons lugares. Reputação. Reputação do profissional, reputação da empresa. É isso aí. Gente, próxima semana vamos estar aqui com o Dr. Tiago Ferreira. Vamos falar sobre a ida do aluno, né, para o estágio e ele também como empresa, como trabalhando em empresas, como recebe estágios lá. Tá bom? Ficam ligados. Toda segunda a gente está aqui, 19 horas. Vai ficar gravado. A partir de amanhã tá no YouTube. Confere tudo lá. Lu, Tamo junto. sempre muito bom estar com você.